Olá, turma do 7º ano. Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de hoje. Nós hoje vamos dar continuidade ao que nós começamos ontem, tá certo? Então, a gente falou um pouquinho sobre os reinos, né? Como eles foram classificados e a importância da classificação, e nós adentramos num grupo de seres que não estavam em reino nenhum, que são os vírus. E nós vimos as características gerais dos vírus, a gente viu o que são viroses e a gente viu a diferença entre vacina e soro. Vamos dar continuidade. Bem, só para a gente lembrar, né, que o vírus é um grupo diferente, é um grupo que não está em nenhum daqueles 5 reinos, porque ele tem características particulares que nenhum outro grupo tem. Eles são acelulares, ou seja, não possuem células, são parasitas obrigatórios, eles precisam entrar em outros seres, não têm metabolismo próprio, sofrem mutações, né? Podem nos causar as doenças, que são as viroses, e eles são formados por quê? Qual a estrutura geral de um vírus? Uma cápsula proteica, um capsídeo, mais o seu material genético, um ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA. E em alguns casos existem o vírus envelopado. Então, quem são os hospedeiros desse vírus? Aonde esse vírus ele vai adentrar, ele vai entrar? Pode ser numa célula animal, numa célula vegetal, numa bactéria, num fungo, num protozoário. Então, gente, praticamente todos os organismos podem ser infectados por algum tipo de vírus, certo? Agora, o que é um retrovírus? Gente, o retrovírus, ele é um vírus envelopado, tá? Ele possui 2 fitas idênticas de RNA com um material genético. E ele possui uma enzima, que é a transcriptase reversa. Após a infecção da célula hospedeira, ele precisa transformá-lo em DNA para conseguir se reproduzir. Professora, não entendi. Gente, um retrovírus, ele é o seguinte, ele é aquele indivíduo formado por um RNA viral, certo? Como vocês podem observar aqui, ó. E ele vai ter essa enzimazinha que vai transformar ele num DNA. Ele vai fazer uma cópia falsa, vamos dizer assim, como mostra na imagem aqui ao lado. Tá vendo? Para ser retrovírus, tem que ter essa enzima. Se não tiver essa enzima, ele não é um retrovírus. Cadê meu pessoal? Aqui, chegou. Certo? Ó, a enzima transcriptase reversa, ok? O HIV, tá certo? Que é o vírus causador da AIDS. O vírus é o HIV. A doença é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ele é um retrovírus específico. Essa virose não tem cura, tá certo? Por que ele é um retrovírus específico, gente? Porque ele vai atacar, tá certo? Uma célula nossa de defesa, que é o linfócito T do tipo CD4. Esse linfócito, ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque é ele que avisa. Se lembra que eu falei ontem? Ó, quando tem um organismo estranho entrando na gente, o corpo liga um alerta. Pois é esse linfócito que avisa. E o vírus da AIDS ataca ele, não deixa o corpo avisar. Não deixa o corpo alarmar, ó, não tá estranho isso aqui, certo? Então, por isso que as pessoas que pegam o vírus da AIDS dizem que ela morre, assim, falam, né? Não dizem, falam muito. Tava com AIDS, mas nem morreu de AIDS, morreu de uma doença oportunista. Por quê? O que é a doença AIDS? Ela enfraquece o nosso sistema de defesa.
as nossas células, elas não são capazes de produzir anticorpos, porque o vírus da AIDS mata antes dela produzir, ok? Então, aí ele fala, né, do HIV a AIDS. Gente, as pessoas, às vezes, elas contraem o vírus HIV, mas a doença não se desenvolve. Passam anos vivendo tranquilamente e depois é que a pessoa começa a sentir os sintomas. Então, é esse RNA, como fala aqui, ó. O RNA produz uma cópia, né, do DNA. Aí a célula vai ser invadida, como vocês estão vendo aí, ó, o vírus entrou, produziu uma cópia e atacou justamente essa célula do linfócito TCD4. Aí os novos vírus vão começar a ser produzidos e não deixam o nosso sistema imunológico funcionar, ok? Entenderam direitinho? Ficou claro? Vamos continuar. As principais viroses humanas. Gente, eu poderia passar aqui o dia todo e a gente não ia ver todas as características das viroses humanas. Existem muitas viroses. Eu agora vou falar das viroses de modo geral, até porque aqui ninguém vai precisar decorar nome, como é que causa isso, aquilo. A gente precisa só saber. Precisamos saber, de modo geral, o que é que as viroses podem nos causar, tá certo? Alguns sintomas, forma de prevenção, isso vai variar muito do tipo de virose. Então, aí eu coloquei algumas viroses que podem nos acometer. AIDS, catapora, cachumba, chikungunya, dengue, zika, febre amarela, herpes, a rubéola, a catapora, o resfriado, a gripe, agora nós temos o Covid, né? Então, uma infinidade de viroses. Existem viroses que são consideradas simples, né? Por exemplo, uma gripe, um resfriado, e outras que podem desencadear a quadros mais graves. E até mesmo aquelas que não têm cura, como é o caso da AIDS, o caso da herpes também, tá? Ao parasitar as células, os vírus, eles podem desencadear doenças que provocam diversos e diferentes sintomas. No ser humano, os sintomas das viroses mais comuns geralmente são febre, dor no corpo, falta de apetite, uma indisposição, né? De modo geral, o quadro da virose sempre é esse, né? Tanto é que quando a gente vai ao médico, é virose, aí tudo, só fala que é virose, porque são sempre os mesmos sintomas, os gerais. Porém, contudo, todavia, algumas viroses, esses sintomas, eles podem ser mais agravantes, eles podem piorar ou sobressair de outra forma, certo? Por exemplo, além de todos esses sintomas que eu falei, a pessoa também pode surgir a icterícia, a pele fica um pouco amarelada. Isso pode ser um sintoma de uma hepatite. Bolhas vermelhas, pode ser a catapora, pode ser a rubéola, o sarampo, a paralisia, um inchaço ou dor na glândula, né, que é a cachumba, a papeira, verrugas genitais causadas pelo HPV, manchas vermelhas, pode ser dengue, coriza. Então, assim, quando esses sintomas, eles, vamos dizer, passam do mais simples e tem algo mais, algo que faz a diferença, a gente precisa investigar para a gente realmente saber aquilo ali, certo? Então, o tratamento causado, né? A gente viu que não existe um medicamento específico para aquela doença causada por vírus, né? Mas existem medicamentos que podem fazer o quê? Diminuir o sintoma. Por exemplo, você está com febre, você pode tomar um remédio para diminuir essa febre. Então, a maioria das doenças, como eu já falei para vocês, não tem um medicamento específico. Mas aí a gente pode ter alguns medicamentos que controlam esses sintomas, tá certo? Então, é interessante manter o repouso, hidratar-se bastante, se alimentar direitinho. Por quê, gente? Porque o sistema imunológico da gente, a defesa, é o próprio corpo que vai produzir. Então, quanto mais a gente aumenta a nossa imunidade através de uma alimentação adequada, através de um repouso,
aí o sistema reage mais rápido, ok? Geralmente, os sintomas de uma virose desaparecem em pouco tempo, de 3 a 7 dias. Professora, mas esse agora é 14 dias. Gente, aqui é uma geral de todos os vírus, de todas as doenças, tá certo? Não é uma coisa que tem que acontecer, ó, 3 a 7 dias, não sei, não. Isso é uma coisa muito, como eu já falei para vocês. Se ficarmos todo mundo doente ao mesmo tempo com a mesma doença, uma gripe, uma catapora, não seremos obrigados a ficarmos bons também na mesma hora. Cada pessoa tem seu metabolismo, tem seu organismo diferenciado. A gente aqui fala de modo geral, tá certo? Então, algumas viroses podem ser tratadas com o uso de fármacos que atuam inibindo a replicação viral, que são chamados antivirais. Por exemplo, a pessoa que tem a herpes labial, né, que a gente chama muito, é o mijo de aranha, né, existe um controle, porque são através dessas medicações. A pessoa hoje que tem AIDS, ela também recebe um tratamento, né, que são os antivirais, que tenta fazer esse vírus não se replicar, se reproduzir mais. É como se fosse dar um stand-by, dar uma pausazinha nele, tá? Existem alguns antivirais que já fazem esse efeito, tá certo? Ok. Alguma dúvida? Se tiver, daqui a pouco a gente tira todas as dúvidas. A prevenção. Isso aí vai depender muito de qual é o vírus, qual é a doença, né? Porque a gente sabe que muitas doenças virais, elas são transmitidas de formas diferentes. Então, a gente vai ter que ter a prevenção de forma diferente também, né? Existem doenças virais que a gente pega em contato com gotículas presentes no ar. Já existem doenças virais que é através de picadas, por exemplo, a dengue, né? Eu tenho um agente causador da doença, que é o mosquito, que vai carregar o vírus, né? O Aedes aegypti, que é um mosquito que tem o vírus da dengue. Então, a prevenção também vai variar da forma da transmissão do vírus que a gente está pegando. Então, é importante, de modo geral, ter hábitos de higiene, uma alimentação saudável, organizada, né? Vacina, se existir para aquela doença, lavar as mãos. Nós estamos agora vivendo num período que a gente está sendo obrigada a usar a máscara. É importante, porque a gente falando dessa salivação, né, pode transmitir, ok? Evitar ficar em locais com muitas pessoas, manter o ambiente leve, ventilado, aberto. Para quê? Para melhorar essa circulação do ar, justamente para essas gotículas, né, não vir próximo da gente, vamos dizer assim, né? E quando a doença for transmitida por um vetor, um agente causador, como eu falei para vocês, como a dengue, né, o mosquito Aedes aegypti, a gente tentar controlar o quê? A proliferação desse mosquito. E a gente já sabe, porque existem campanhas diárias falando que água parada, né, é local para mosquito de dengue. Então, a gente tem que ter esse controle, essa prevenção e essa conscientização. Não é fácil, certo? Mas a gente não pode desistir e não pode parar. E a gente precisa fazer, sim, a nossa parte. A gente nunca pode esperar pelo outro. Ah, ele não faz, eu não vou fazer. Não, a gente tem que dar exemplo. A gente tem que começar a fazer, ok? Gente, aí tá um quadro, tá? De modo geral, esse quadro tem no livro de vocês. Vou deixar também aí esse material. Ele dá a doença, algumas viroses, o que os sintomas e como é que se transmitem. Por exemplo, a gripe, né? Quais são os sintomas? Febre, dor de cabeça, obstrução nasal e tosse, né? Como é que a gente transmite? Muco, saliva pelas vias respiratórias. Aqui, a dengue, né? Febre, dores nas articulações, fotofobia, sangramento. A dengue, ela tem alguns tipos, né? Tem a dengue tipo clássica, a hemorrágica já é mais perigosa, né? Porque às vezes a tipo clássica, ela é bem levezinha, parece uma gripe. Mas quando a pessoa pega a hemorrágica, é mais complicado, né? Sarampo, rubéola, catapora e cachumba
são doenças que provocam febre, erupções na pele, e geralmente é saliva e o muco, né? Inclusive, a gente está até, né, na semana, né, no período de vacinação. Então, é interessante, né, sempre atualizar a caderneta de vacinação, né, dar uma olhadinha se está tudo em dias para evitar essas possíveis doenças, tá certo? E tem o Covid e o coronavírus. Eu não coloquei aqui porque eu acho que a gente já teve, né, aula sobre isso, a gente teve palestras e a gente só escuta isso. Então, fica para um outro momento, tá bom? Então, eu quero saber se você entendeu essa parte que eu falei das doenças. Vamos lá? Agora é com você. Uma pessoa, ela foi diagnosticada com uma virose. Logo, podemos concluir que ela apresenta uma doença causada por vírus, professora. É vírus. Mas olha só como a questão ela coloca. Ela só coloca palavras diferentes para confundir você, para você escorregar na casquinha de banana se você não ler. Por isso é importante a gente ler, por isso é importante a gente conhecer outras palavras. Letra A. Um organismo procarionte. Procarionte é aquele ser em que o núcleo fica solto, espalhado na célula. Um organismo eucarionte, se lembra? É quando a nossa célula ela é organizada, o núcleo possui carioteca. Um organismo autotrófico, autótrofo, é quando ele produz o seu próprio alimento através da fotossíntese, por exemplo, ou a quimiossíntese. É um organismo unicelular ou um organismo acelular. A negação, não tem célula, então é a letra E. O vírus não tem célula, ok? Sobre as viroses e vírus, marque a alternativa correta. Todos os vírus são capazes de provocar doenças nos seres vivos, todos eles, nem todos. As viroses são transmitidas exclusivamente por vias respiratórias. Cuidado com esse tipo de palavra, exclusivamente. Tem outras viroses, por exemplo, ó. Dengue e gripe são exemplos de doença causadas por vírus. A tuberculose é uma doença viral que afeta os pulmões. A tuberculose é uma doença, só que não é viral, é causada por uma bactéria que afeta os pulmões. Nosso próximo assunto. Todas as doenças virais apresentam um tratamento específico para eliminar o vírus. Então, qual é a alternativa? Letra C de casa. E a última, a dengue é uma importante doença viral que afeta várias pessoas todos os anos. Sobre a dengue, marque a alternativa incorreta. A dengue provoca febre alta, manchas na pele e dores nas articulações. O vírus causador da dengue é o Aedes aegypti. Na luta contra a dengue, é importante acabar com a água parada, que serve de local para a reprodução do mosquito transmissor. A dengue é transmitida por um vetor. Na época da chuva, observa-se um aumento nos casos de dengue. E aí, qual é a certa? Desculpa, qual é a errada? Vendo? Escorregar na casquinha de banana. Gente, aí é realmente uma casquinha de banana. É a letra B. Olha, o vírus causador da dengue é o Aedes aegypti. Gente, o Aedes é o mosquito, o vetor, que vai carregar o vírus. Aí é que está o erro. Tá vendo? Então, aí é a letra B, a errada, a incorreta. Ok, turma. Então, vejam. Com isso, a gente fecha o assunto de vírus e a gente agora vai começar a estudar os reinos, começando pelo reino Monera, tá certo? Agora a gente vai tirar as possíveis dúvidas e responder o exercício. Ok, obrigada pela atenção, espero que tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.